Olá, viajantes! Infelizmente, o sonho do Hexa teve que ser adiado. Infelizmente, nossa seleção foi eliminada pela Noruega. 2 gols da estrela da seleção norueguesa, que é o Haaland, né? Mas, dentre essa derrota e essa frustração, uma coisa eu pude analisar, isso de forma empírica, porque eu não tenho total formação para isso, mas eu posso analisar como brasileiro, como torcedor, né? Como cidadão eu posso analisar. O que falta na seleção brasileira, eu acredito muito que é questão de identidade. Identidade que faz com que isso venha a criar esses desconfortos para o povo brasileiro, para o povo brasileiro. A identidade no futebol dos nossos jogadores exercer aquele futebol que nós temos, o futebol de qualidade, o futebol vencedor. Nós temos 5 estrelas, nós temos 5 títulos mundiais, mas ultimamente, posso dizer assim, desde 2006 que a gente vem criando uma frustração. Infelizmente, o que a gente vê não é apenas o futebol como uma unidade, mas unidades interferindo na unidade maior que é o futebol. A política, o empresariado, tudo bem que a seleção deve ser patrocinada, deve ser ajudada, deve ter subsídios financeiros para poder participar de uma competição tão forte como essa, tão significativa quanto essa. Mas o que a gente vê é que esses pequenos quesitos interferem de forma negativa naquilo que não deveria ter interferência. Por exemplo, gente, é o que eu vejo, que eu acredito muito, isso já foi comprovado, que o futebol brasileiro tem capacidade suficiente para não ter um técnico externo. Nós temos um campeonato nacional que dura um ano e no final o título vem e com esmero. E é um campeonato um dos mais difíceis do mundo, porque só se sabe quem é o campeão nos últimos instantes, ou então no último jogo, porque é uma mistura grande de contexto que faz com que a gente não saiba quem realmente vai ser o vitorioso do campeonato brasileiro. Mas infelizmente tivemos que trazer outro técnico de fora. Ruim ele é? Não, não é. Mas o que eu quero levar em conta é a identidade do nosso futebol. Nós temos ótimos jogadores. A história nos conta isso. Mas o que falta nos jogadores é justamente a identidade, de entender que é brasileiro. Entender que tem que lutar pelo povo brasileiro, lutar pela sua nacionalidade. Pelaquilo que é do Brasil, que é um futebol de qualidade. A história nos conta. Nós temos Pelé, nós temos Garrincha, nós temos Zico, nós temos mais atualmente Romário, Bebeto, Cafu, Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Depois disso, entramos numa decadência. Jogadores são ruins? Não. Neymar, por exemplo, é um excelente jogador, mas infelizmente falta aquilo que eu acabei de dizer, identidade. Essa seleção ela foi montada com ótimos jogadores. Temos uma criança chamado Endrick, um cara muito bom, mas faltou a garra. Vinícius Júnior, outro jogador excepcional, faltou a garra. E essa falta de garra, essa falta de entendimento, de identidade faz com que nós percamos o foco daquilo que realmente é para nós fazermos. A nossa seleção jogar futebol e jogar
para vencer. É isso que a nossa seleção joga. Particularmente, como eu acabei de dizer, eu não sou um especialista, principalmente em futebol, mas a minha concepção é que a Noruega não tem futebol para ganhar do Brasil, ou não tinha, mas a seleção brasileira deixou a Noruega jogar. E o que vem em um contexto que eu estava pensativo desde quando terminou o jogo da seleção, que infelizmente nós perdemos. O Brasil entrou numa fase de deixar uma circunstância tomar de conta. Oportunismo. A Noruega ganhou do Brasil no oportunismo. Foi 2 oportunidades do jogador Haaland, que fez os 2 gols e consequentemente nós perdemos. Se levar em conta para o oportunismo que a gente vê, é o mundo inteiro esperando a oportunidade para fazer algo contra o Brasil. Eu não lembro, eu tenho 4 décadas e pouco nas costas de idade, e eu não lembro nação nenhuma querendo se aproveitar tanto do Brasil quanto eu vejo hoje. Os Estados Unidos impondo tarifas. Mas por que ele impôs tarifas? Depois que um presidente entrou e se declarou submisso aos Estados Unidos. E os filhos vêm dando continuidade a isso. Olha, gente, é inaceitável um senador ir lá fora e pedir para o Brasil ser invadido. É inadmissível um deputado estadual mudar para outro país, nos casos dos Estados Unidos, e, consequentemente, continuar exercendo o cargo de deputado e pedindo coisas prejudiciais à nossa nacionalidade. Então, é esse o nosso país que está acontecendo, é isso que está acontecendo no nosso Brasil. O que a gente vê agora é um cara que eu respeito muito, Jones Emanuel, postou que uma deputada do PT, olha para você ver, não é nem de direita e nem de esquerda, são dos 2 lados, uma deputada do PT pedindo para tirar do quadro escolar filosofia e sociologia. Minha gente, isso é um absurdo, porque sabemos que quem estuda o comportamento das pessoas, da humanidade, do mundo em si, são essas 2 ciências. Mais uma deputada vai e pede. Eu lembro muito bem, lá, nas campanhas anteriores, um presidente dizendo que o Brasil, o problema da educação do Brasil é porque nos livros tem muitas letras. Então, é esse o problema do Brasil, é a identidade. O Brasil está perdendo a identidade. O futebol brasileiro está perdendo identidade. A política brasileira está abrindo espaço para que outros venham e queiram tomar vantagem sobre isso. Então, infelizmente, é esse nosso país. O que está acontecendo é falta de identidade. Se você vê em todos os segmentos, em qualquer segmento, todos os países ou todas as nacionalidades estão esperando um momento para se aproveitar daquilo. É benéfico, mas também você não vê a China. A China, um país em crescimento, Brasil tem matéria-prima e de certa forma está criando-se um universo que daqui a pouco a China vai tomar de conta do país. Mas por quê? Porque isso são as oportunidades que estão sendo abertas, estão sendo dadas. Então o Brasil está sofrendo com a abertura da oportunidade. E os outros países, sendo oportunistas, estão se aproveitando disso. É o que está acontecendo. A política brasileira está fragilizada. A gente vê a população brasileira, vamos dizer que metade da população brasileira, pedindo coisas absurdas, pedindo para o Brasil ser invadido, pedindo para que a justiça brasileira não tenha mais nenhum poderio, que seja destituída a justiça brasileira, a Constituição seja jogada no mato e deixa Deus dará.
Então é isso. E o povo lá fora, as nacionalidades, o imperialismo, que a gente sabe muito bem que é o que visa dominar o mundo, vê no Brasil uma oportunidade de se aproveitar. Então é isso. Então o futebol está vivendo isso, o oportunismo. Ou o que aconteceu no jogo ontem. A Noruega se aproveitou da falta de identidade do Brasil. O Brasil não tinha ou não teve ações para jogar o seu futebol. Não teve atitude para jogar seu futebol. E, consequentemente, deu o que deu. Nós fomos eliminados, estamos uma nação frustrada. E interessante que brasileiros torcendo contra a sua nação. Coisas que a gente vê países lá fora, como Bangladesh, torcendo para o Brasil. Cabo Verde, que também estava na Copa do Mundo e foi eliminada, mas estava torcendo pelo Brasil. A Índia, um dos maiores países em questão de população, também torcendo para o Brasil. E brasileiros não torcendo para a sua própria seleção. Então, isso abre espaço para a nossa fragilidade e, consequentemente, perda de identidade. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é falta de identidade. Nós estamos abrindo mão da nossa identidade e, consequentemente, nós estamos perdendo espaço. Perdendo espaço. A gente vê o governo, independente de quem seja, tentando fazer algo e lá vem pessoas por trás sabotando ou a ideia ou aquilo que é concreto, entendeu? Então, infelizmente, é isso que está acontecendo no Brasil. Essa falta de identidade está causando todo esse distúrbio financeiro, de educação e assim em vários outros segmentos. Então, infelizmente, é isso. O que eu tenho a dizer é isso. Gente, eu peço a vocês que me sigam no meu canal e que a gente possa estar dialogando sobre isso. Entendeu? Obrigado por tudo. Aguardo vocês.